tema de hoje, gravidez não começa no positivo. Doutor Paulo, por que tantas mulheres só começam a cuidar da saúde, a olhar para si quando vem o teste positivo? O que você acha, na sua opinião? Bom, Tamires, eu acho que as pacientes, quando elas engravidam, né, e entendem que estão grávidas, isso é meio cultural, né? Entende que agora elas têm que ter responsabilidade porque tem alguém, né, um ser dentro delas, enfim. E eu acho que esse é o princípio de tudo. Só que muitas vezes os pacientes esquecem que isso é uma relação de consequência, não de causa, né? Mas eu acho que, num geral, as pacientes passam a se cuidar, até, de certa maneira, eu acho isso positivo, né? Porque é importante, né, que se faça um acompanhamento decente, adequado, para que tenha uma saúde, não para ela, mas também para o bebê, para que chegue no final da gestação da melhor forma possível, né? Tá, e o que acontece no corpo da mulher, biologicamente falando, antes dela saber que está grávida? Como que esse terreno está para que aconteça aí a gestação? Assim, a mulher, em geral, ela passa por várias fases durante a vida, né? E de forma muito simples, ou mais simplista possível, essas fases da vida elas estão altamente relacionadas às questões hormonais, às questões sociais, às relações familiares, né? E uma paciente, normalmente, quando ela está apta, propensa a engravidar, o ideal, né, é que ela já esteja um pouco mais preparada, que a qualidade de vida dela esteja mais adequada, então com uma alimentação melhor, uma atividade física, e a gente entende que o corpo já está preparado quando a saúde da paciente está melhor, né? Tá. E assim, minimamente, o que precisa estar equilibrado no corpo da mulher para isso acontecer? Que você fala, sem isso, não vai dar certo. Aí a gente precisa entender de uma forma um pouco mais abrangente, né? Quando a gente fala em gestação, né, a gente entende o ápice da vida da paciente. Porém, para ela gestar, para ela dar vida a alguém, ela também precisa estar minimamente saudável, né? Então, não dá para a gente falar sobre uma coisa, duas coisas. A gente tem que falar em termos gerais, né? Então, a parte hormonal dela tem que estar adequada, a parte física tem que estar bem resolvida. As questões alimentares são fundamentais, não apenas para a qualidade de vida dela, mas durante a gestação isso vai ser fundamental também, né? Questões do dia a dia, né? Estresse no trabalho, estresse em casa. Quando a gente tem fatores de estresse muito elevados, isso eleva as reações inflamatórias endógenas, também dificulta todos os sistemas estejam em ordem. Então, de uma forma mais geral, todos os sistemas têm que estar integrados, né? E da melhor forma possível. Perfeito. E hoje tem se tomado muita consciência sobre inflamação, processos inflamatórios, como você mencionou, de alimentação, resistência à insulina, o próprio estresse. Eles são fatores impeditivos, eles atrapalham de fato quem quer engravidar? Aí eu acho que você foi muito feliz quando você falou no final, né? A questão de serem fatores impeditivos ou dificultadores, né? Claro que não existe um fator impeditivo, né? Em decorrência da pergunta, mas com certeza aquelas pacientes que têm uma alimentação irregular, que não têm uma atividade física minimamente regular de 2, 3, 4 vezes por semana, pacientes que têm vícios, né, tabagismo, etilismo, uso de algumas drogas ilícitas, aquelas pacientes que têm transtornos de humor mais intenso, que têm um viés mais turbulento na sua vida social, é evidente que essas pessoas elas estão com níveis inflamatórios endógenos muito elevados. E tudo isso vai atrapalhar, com certeza, uma possível gestação.
Perfeito. E aí, existem alguns sinais que a mulher pode observar antes. Quais são os sinais, na sua opinião, que hoje são mais ignorados, que elas ouvem o é normal ou tá muito cedo e você diria não, para começar a olhar se você deseja uma gestação, não importa o tempo? Essa pergunta é muito bacana e ela é importante para a gente responder até questões de temas futuros, né? Mas principalmente, né, alterações no ciclo menstrual, alterações de dores, dores no ciclo, dor fora do ciclo, fluxos mais intensos. Curiosamente, eu atendi uma paciente recentemente que a paciente entendia, né, que o fluxo dela era normal. Ela menstruava de 8 a 10 dias por mês, mas sempre foi assim. Então ela achava aquilo normal na vida dela, e não é, né? Então, alterações, especialmente, né, alterações de fluxo, alterações do ciclo menstrual, alterações nos seus hábitos de vida, são os fatores mais importantes para a gente já ficar de olho, para que isso seja um fator impeditivo ou dificultador, na verdade, para que ela engravide. Perfeito. Agora me responde, o que mais aparece no consultório? Mulheres sem informação ou mulheres que se sentem culpadas? Aí vamos entrar numa seara perigosa, hein, dona Tamires? Eu acho que as duas, né? A única diferença é que aquelas mulheres que estão desinformadas, ou mal informadas, na verdade, muitas vezes elas não tiveram, não por culpa delas, né, uma orientação de um colega, mas que estivesse mais a par do assunto que ela que esteja buscando. Tem uma busca ativa em internet, em Google, Instagram, TikTok, né? Agora ChatGPT, enfim, e que são fontes de informação válidas em determinados momentos, mas não podem, né, nortear o que ela pensa e o que deve ser o corpo dela, né, como ela deve agir, né? Em contrapartida, aquelas pacientes culpadas, elas muitas vezes, né, elas vêm culpadas por perdas, né? E que também estão desinformadas. A imensa maioria das vezes por desinformação, não informação ou até mesmo mal informação, por conta de colegas, por conta de também veículos de internet. E eu acho que é uma mescla de coisas, mas eu separaria esse nicho de pacientes. Aquelas desinformadas, porque não tiveram oportunidade ou porque buscam fontes de informação em lugares inadequados, e aquelas que são as culpadas porque já tiveram uma perda ou porque não conseguem engravidar. E aí são nichos diferentes, mas ambas são bem frequentes no nosso dia a dia. Então, existe aqui, por exemplo, uma mulher que ela deseja engravidar. Você tem um tipo de conselho para dar para essas mulheres? Quanto tempo antes ela começar uma avaliação, olhar determinados pontos, um checklist da saúde para a mulher para engravidar? Eu não acho que sejam. Eu acho que o termo, né, checklist, não que ele seja errado, enfim, mas a gente precisa entender a gestação e o processo gestacional como um todo como algo. Como é que eu posso te explicar isso, Tamires? Como algo natural, né? Não existe nada absurdo que a paciente deva fazer para que ela engravide, ter uma gestação saudável, nada disso. E mesmo questões de exames, questões de acompanhamentos, eles são os exames e os acompanhamentos de rotina, né? Então, a paciente tem que estar com seus exames de rotina em dia, tem que ter, de alguma maneira, uma vida mais saudável possível, né? Hábitos de vida que sejam pertinentes à saúde dela. Então, mas são coisas do dia a dia, são coisas simples, né? E que vão traduzir essa naturalidade da gestação e do processo gestacional à medida que ela tiver o seu filho e que entender que tudo é mais simples do que ela imaginava. É verdade. E o que muda de verdade, de fato, o que pode ser diferente quando uma mulher se prepara antes?
Olha, se a gente for do que a gente falou até agora, né? Se nós formos imaginar que os fatores dificultadores, né, estão associados à qualidade de vida, aos hábitos de vida, ao que ela tem de vícios, é claro que as pacientes que se preparam de forma a não ter esses maus hábitos, eu acho que já é o passo um para que as coisas aconteçam, né? Que a gestação ocorra de forma natural e saudável, né? Não há na minha concepção, não há um preparo para que ela engravide, né? E muitas vezes essa busca, né? Por preparar, fazer exames e saber se pode engravidar, se não pode engravidar, será que um dia ela vai poder engravidar, né? Essa busca ela não é relevante, ela não deve acontecer se, né, não tiver tido uma perda, se não tiver tido algum passado patológico, se não tiver alguém na família com algum caso de malformação, síndrome e tal. Mas, via de regra, eu acho que manter uma vida saudável, ter os seus hábitos de consultas regulares em dia, eu acho que isso é o básico para que as coisas aconteçam. E já que você tocou neste assunto, que a gente sabe que é um pouco delicado, porque nem toda perda tem uma causa aí evitável, e quando investigar faz sentido? Esse é outro assunto também que merece uma aula só dele aí, né? A imensa maioria das pacientes que têm perdas, né, gestacionais, abortamentos, isso acontece de forma idiopática, né? Acontece porque tem uma relação de causalidade, patologia e tal. Quando a paciente às vezes acaba tendo 2, 3 abortamentos e tal, aí já há uma necessidade de uma investigação, exatamente porque ela pode estar inserida nesse percentual mais baixo, pequeno, né, de pacientes com alguma patologia, né? Mas a grande maioria das vezes, eu acho que entender o corpo, entender a mente, entender a alma, entender as questões que estão por trás do físico, fazem mais sentido do que a busca de exames, a busca de porquês. Os porquês na medicina, eles são muito complexos, né? E quando a gente fala de abortamento, e, e é da natureza do ser humano, né? Entender as coisas que acontecem, os porquês estão acontecendo, os Cs, né? E o abortamento ele vem exatamente para quebrar esses paradigmas, né? Muitas vezes. E o entendimento ele talvez não esteja na questão física. Sim, e eu imagino que você veja isso não poucas vezes quando você recebe a paciente que está se sentindo sozinha, que está se sentindo culpada por uma perda. Qual a sua abordagem? Bom, você tocou num assunto que é da minha visão, né, do meu dia a dia. Não só nos lugares onde eu tenho a coordenação do serviço, mas também no meu dia a dia de consultório. Infelizmente, a gente tem essas notícias e a gente precisa passar as informações adequadas para aquela paciente naquele determinado momento. Mesmo que a paciente esteja fragilizada, né, a gente precisa passar para ela as informações que vão trazer para ela talvez algum tipo de segurança naquele momento e posterior ao diagnóstico, né? Mas o que eu acho que é primordial, e que eu falo isso nas minhas consultas para essas pacientes, seja no pronto-socorro, seja numa sala, seja no meu consultório, não importa, é que, e aí é um entendimento particular e não médico, né? É que existe alguma coisa maior por trás disso tudo, né? E quando há uma necessidade de uma investigação, evidentemente que eu vou falar isso para o paciente, né? Olha, eu acho que talvez seja importante que você faça uma investigação, alguns exames mais específicos, mas isso num momento mais adequado. Não é a hora de fazer isso. Agora é o momento de você entender, assimilar. Eu faço uma certa analogia, né, que a descoberta de um abortamento é como uma luta lá de um pugilista, que ele é nocauteado e ele tem que respirar para levantar, né? E eu acho que o abortamento, essa notícia, é como se você fosse nocauteado, né? Para paciente isso é muito duro. Mas há uma necessidade de entendimento para que depois seja feita uma investigação, caso ela seja pertinente. Perfeito. E se você pudesse resumir esse episódio aqui em uma frase,
tanto desde a descoberta da gravidez, como levar isso adiante ali com o sim ou com o não. Como você resumiria? Uma frase. Olha, eu acho que o conceito da gestação ela é muito amplo, né? Esse conceito ele é muito amplo. Então, reduzir isso a uma frase é muito simplista. Talvez eu não consiga aqui exemplificar isso em uma frase. Mas o que eu posso dizer é que a gestação não pode ser tomada de medo, de receio, de angústias, e sim de esclarecimentos, orientação e algumas certezas, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, a dica faça seu segmento com o seu médico, tire as suas dúvidas, seja esclarecida, busque o menor número de informações possíveis fora daquela consulta, fora da orientação do seu médico, e tente de alguma maneira deixar a gestação o mais natural possível, porque não é um estágio de patologia e sim de felicidade. Ótimo, ótimo, doutor Paulo, obrigada. E onde podem encontrar você, as mulheres que têm essas dúvidas, que têm esse desejo ou que já estão gestantes e gostariam de ter um acompanhamento? Hoje eu tenho meu consultório, a minha clínica, né? E eu atendo lá regularmente. Tô lá batendo meu cartão lá regular toda semana, 2, 3 vezes por semana, né? Não consigo ir todos os dias porque eu tenho outros serviços, outras coisas, outras obrigações. Mas tô lá toda semana. Eu acho que isso é a minha rotina, é o que eu amo fazer, gosto muito de fazer. Obstetrícia é uma das minhas maiores paixões hoje. Perfeito, doutor Paulo, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.